O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se a vida não for para servir, não serve para viver. Na verdade, pode estar um pouco incompleta esta frase, porque eu posso servir ao dinheiro, a mim mesmo, e não aquilo que deve servir. A frase seria: se a vida não for para servir a Deus, não adianta, não vale a pena viver. Realmente, o serviço é aquilo que nos identifica, é o prazer da nossa existência. Entretanto, os apóstolos têm dificuldade de compreensão, porque na cabeça deles ainda há um desejo de serem maiores, reconhecidos, há um desejo de poder. O reconhecimento, ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos ser reconhecidos pelo esposo, esposa, o padre misericórdia que não reconhece o talento e assim por diante, os amigos na empresa, no trabalho, em todos os lugares, na família. Nós precisamos ser reconhecidos. Poxa, você não viu o que eu fiz? Fiz um tanto esmero, você nem presta atenção, e assim por diante. São coisas necessárias da nossa vida. O problema é quando eu vivo somente em função de. A minha vida é buscar ter o reconhecimento. Que eu possa ser reconhecido por aquilo que eu faço é uma coisa. Outra coisa é viver para poder ser reconhecido pelos homens. E aí que entra o problema. Enquanto Cristo está falando de um caminho de dor, de sacrifício, de morte, eles não conseguem compreender. Na verdade, é histórico, é milenar, desde a nossa origem, né? Desde Adão e Eva. Não faça isso, é como se fizesse, faça. Nós temos dificuldade de entender a palavra de Deus. Semana passada mesmo São Pedro foi exorcizado. Afaste Satanás. Imagino que Pedro tenha ficado com aquela frase na cabeça, desde Cesareia de Filipe até Galileia, a ponto deles ficarem com medo de perguntar, porque não sabiam mais se estavam pensando nas coisas de Deus ou não. E para piorar, não estavam. Estavam discutindo quem era o maior. E aí Jesus chama a atenção dele dizendo: olha, se vocês querem ser o maior, aprende a servir. E servir a quem? Ao menor. Ele pega uma criança no mundo bíblico não tinha valia de nada, não se contava, era
era qualquer pessoa que estava ali, não tinha significado. Ele diz: o maior no reino de Deus é aquele que serve a ela. Mas como? Se eu servir essa criança, ninguém vai perceber, ninguém vai saber nada, porque ela é indiferente. No seu mundo que você vive, no trabalho, na família, quais são os critérios para uma pessoa ser reconhecida? Quais são os critérios que o mundo hoje utiliza para reconhecer alguém? No mundo digital, seguidores? No seu trabalho, conhecimento? Ou talvez um puxa-saco? Jogo de cintura? O que faz alguém se destacar entre outras pessoas? E o que o ser humano faz para poder se colocar na frente e ser visto? Nas modinhas de TikTok, de redes sociais, vale de tudo para poder chamar a atenção. Que todos possam ver o nosso talento. Que possam ver, me ver. Ei, estou aqui, eu faço alguma coisa. Quero ser notado. O problema é que buscamos o reconhecimento humano e esquecemos do reconhecimento divino. Que se faz como? No escondimento. Quase ninguém poderá perceber. É dessa maneira que somos reconhecidos por Deus. Mas, no seu mundo, voltando a falar, quando alguém se destaca, qual é a sua reação? Quando você vê na sua realidade de trabalho, de família, ou o que seja, alguém se destacando, o que você sente? É sobre isso, meus irmãos, que Jesus vai falar para os apóstolos. Olha, estou falando de caminho de cruz, de dor, de morte, e vocês falam de serem maiores. Mas por que ele insiste em falar da dor e da cruz? A leitura primeira nos fala um pouco dessa imagem do servo sofredor. Vamos armar ciladas para que ele possa cair. Por que Cristo morre na cruz? Quem colocou ele aqui? Os religiosos. Aqueles que dominavam a religião. Aqueles que falavam em nome de Deus. E por que ele está aqui? Porque ele incomodou. Ele falava com autoridade. Os outros foram revestidos de autoridade pelos homens. Os homens deram autoridade a eles. Ele tinha autoridade dada por Deus. E ele falava, vivia, fazia aquilo que acreditava e pregava. Ele andava junto aos mais simples, junto aos desconhecidos, tocava. Ele era próximo de todos. E isso incomoda. Sabe como a gente chama isso? Por que que Jesus foi morrido com uma palavra? Qual o motivo da morte de Cristo? Em uma palavra. Qual? Qual? Está aí, qual é? Inveja. Inveja. Cristo morreu por causa da inveja. E ainda hoje muitas são as pessoas, e talvez todos nós, que passamos por dificuldades no que toca à inveja. Quando alguém se destaca no seu mundo, na sua realidade, lá dentro, a gente olha para aquela pessoa e vê: o que ela tem que eu não tenho? O que ela fez que eu não fiz? A inveja é um sentimento que é natural ao ser humano. Desde Adão e Eva. Foi semeado em nós. E é algo que vamos conviver com ela até o fim de nossas existências. Só que devemos aprender a dominá-la, a cuidar, a dominar esse sentimento em nós. Diz a leitura para nós, segunda, o motivo que nós queremos sermos maiores, porque comparamos com outras pessoas no nosso mundo, na nossa realidade, e aí eu quero então ser como ele. Ser como uma pessoa de exemplo, beleza. Outra coisa é eu querer diminuí-lo para que eu possa ser. De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Aí você liga a televisão, aparece um Rodrigo Hilbert, né? Como é que chama isso, né? Isso, né? Um homem bonito, sarado, cozinha, constrói, é marido,
filho, pai. Aí você olha para o seu marido do lado. Aí os maridos se reúnem e digam para ele: ô meu filho, peraí, você está queimando a nossa imagem. Você é bom demais, cara. A vida não é assim não. E aí o que acontece? Vamos acabar com ele. Tem defeito, tem problema. Mas aqui, quem está do seu lado sou eu. Aqui, eu que sou bom. E assim, uma brincadeira à parte, para poder mostrar que esse sentimento perpassa a nossa vida. No mundo feminino, então, misericórdia. Não tenho estatística, mas na minha prática de vida, mulher é mais invejosa que homem. Vocês se comparam. Vocês olham do fio do cabeça, da unha de cima que até embaixo, olham tudo. A comparação existe, beleza. O problema é quando a pessoa começa a se destacar e eu ali, como não consigo ser e nem ter o que ela é, o mais fácil é o quê? Acabar com ela. E a gente acaba de várias maneiras, gente. Não é algo talvez tramado, não. É algo que vai dentro da gente, que vai carcomendo dentro da gente. E quando você menos percebe, você está denegrindo a imagem daquela pessoa. Porque eu não consigo ser o que o outro é. Eu coloquei como parâmetro. Por isso, no mundo do trabalho, da família, a inveja tem sido esse motivo. Porque nós queremos sermos maiores. E quando alguém se destaca por um motivo ou outro, pela beleza, pelo talento, por que seja, isso pode nos incomodar. Desde que eu tenha os meus pés no chão e saiba quem eu sou. Quando eu chego nesse nível, a inveja está lá dentro? Tá, mas ela é controlada. Ela é controlada. Vocês conhecem um pouco da minha história, já cansei de falar sobre ela, mais uma vez digo para vocês. Eu já fui muito invejoso na minha vida. Já. Hoje, graças a Deus, está lá dentro, escondido, está lá. Mas que se não cuidar, ela vem à tona. Quando eu entrei no meu mundo religioso, quando eu entrei no mundo seminário, ou seja, aí a gente observa os religiosos, os padres e assim por diante. E quem vai se destacando? No meu tempo, quem se destacou? Padre Marcelo Rossi. Tem anjos, eu lembro dessa cena no seminário, gente, chegando no domingo da igreja, da pastoral. Tem um tal de um padre na Globo, no Faustão, que canta, que atrai. Aí a gente olha aquele padre. Que raiva. O que ele fez? Não, mas não canta bem não. É o bispo que fala, ele não prega direito. Lá dentro está assim. Beleza, dia pouco, tempos depois, quem surge? Fábio de Mello. Bonito, forte, canta bem, forte, fala, é poeta, e assim por diante. Parece que tem um ovo na boca cantando, né, gente? Não gosto não. Você vai o quê? Denegrindo a imagem do outro. Por quê? Ele destaca, você deseja aquilo, não consegue ser, diminui. Até o ponto que eu fui para Roma, morar 2 anos fora, meu mestrado, onde eu estudei na minha área, cabeça abre. Você entende quem você é. E você reconhece o seu talento, que não é o que o outro é. Padre Marcelo, Deus te abençoe, parabéns, eu não faço o que você faz. Você faz muito bem. Padre Fábio de Mello, Deus te abençoe, cara, olha, você é extraordinário. Parabéns, eu não sou o que você é. E assim por diante, você entende o seu lugar, o seu modo, o seu jeito, e reconhece o talento do outro. Você vence os seus demônios interiores, cada vez mais. E aí você vai para o mundo digital, né? Pronto, aí o povo te chama de famosinho, digital influência, que nada, tem de nada. De repente surge um padre Patrick, que de um mês para outro ganha 3 milhões de seguidores. Misericórdia, com uma caixinha de pergunta. Aí lá dentro fala, mas por quê? E aí você vai rezar. Para quê? Para você entender e colocar, ei, você é isso? Não. Então por quê? Deixe o outro ser o que o outro é. E seja o que você deve ser. E sirva aonde você deve servir. Santa Teresinha do Menino Jesus
tem algo muito interessante, eu gosto muito dessa expressão dela. Não importa se você é um tonel, um balde, uma garrafa, um copo ou um dedal. O importante é que esteja cheio. Não importa se são milhões que vão te ouvir, se são poucos, não importa se os homens irão perceber. O importante é que aquilo que você faça, faça bem e que Deus possa dar o seu reconhecimento. Quando a gente sai dessa necessidade do reconhecimento do outro, de ser maior diante dos homens, você tira um peso das suas costas e você começa a ser livre. Vão falar de você? Sim, vão te crucificar. Ah lá, está falando para aparecer. Ah lá, é o que ele quer. Está vendo? Está usando isso, aquilo, outro. Vão falar. Não importa o que os invejosos vão dizer. O importante é você ter a consciência tranquila daquilo que você faz, daquilo que você é. Porque quando você decidir ser o que você é, você vai parar aqui, ó, na cruz. Porque as pessoas têm dificuldade com a boa autoestima das pessoas. E eu digo, coisa boa na vida é autoestima. Coisa boa é uma pessoa realizada, que sabe o que é, o que tem, o que deve ser. E que não vive para o outro, mas para Deus. Só que às vezes os seres humanos não conseguem perceber, não ouvem a voz de Deus. Que a sabedoria divina é muito superior à dos homens. Por isso Deus de várias maneiras intervém e usa vários meios para chegar até nós. Um deles, para finalizar, nós estamos celebrando hoje esta imagem de Nossa Senhora da Salete, cuja padroeira do movimento das mães que oram pelos filhos. Nossa Senhora da Salete, como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Penha, e tantas Nossa Senhora, são vários títulos de Nossa Senhora. Algumas são aparições, outras é uma imagem, como Nossa Senhora Aparecida, que encontrou uma imagem no rio. E assim, cada um tem uma história. Nossa Senhora de Fátima apareceu a crianças, Nossa Senhora de Salete tem uma história. Interessante que algumas aparições se deram no século XIX, metade do século XIX, e na França e na Europa, onde a Europa estava influenciada por um grande racionalismo e materialismo. É nesse momento que aparece Nossa Senhora Salete, Nossa Senhora Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima um pouco mais à frente, e outras situações mais. Nossa Senhora de Salete é um lugar, gente. Nossa Senhora de Fátima é o lugar. Nossa Senhora de Lourdes é o lugar. De La Salete, do lugar Salete, na França. Ela apareceu uma vez só. E dessa vez, nesse momento, uma única aparição, ela foi retratada de 3 modos. Existem 3 imagens diferentes de Nossa Senhora da Salete. Uma delas, talvez seja mais desenvolvida pelo movimento das mães, é esta. É onde ela põe as mãos. Engraçado, antes disso, ela está vestida a caráter. As roupas que elas estão utilizando aqui, tem toda uma explicação de simbologia. Quem sabe depois eu ponho no meu Instagram, eu ponho daqui a pouco o link. 10 minutinhos eu explico lá direitinho todos os detalhes da vestimenta. Ela põe as mãos aqui e chora. Qual o motivo do choro de Nossa Senhora? Eu não tenho mais o que fazer por vocês. Eu fiz tudo, meu filho, e tudo já foi dito. Só que o que vem pela frente, eu não consigo mais. Tem uma imagem que ela está de braços cruzados. Olha, eu não tenho mais o que fazer e falar com vocês. Eu só estou agora a chorar. E qual é a preocupação de Nossa Senhora? Só 3. Por que ela chora? Porque os seres humanos não mais colocam Deus em primeiro lugar, usam o nome de Deus em vão e não guardam domingos e dias de festa. Se os seres humanos fizessem isso, o mundo seria outro. E ela então chora diante da secura humana, do distanciamento humano do Filho de Deus, do seu Filho. Por isso então, as mães que oram têm como a padroeira, porque ela roga, é aquela que roga por todos os filhos.
assim como todas as mães, desejam a conversão de seus filhos, que eles possam crescer cada vez mais em Deus. Mães, formem os seus filhos para serem grandes diante de Deus. Não quer dizer que nós devemos aperfeiçoar, estudar, dar o nosso máximo. Não, querer ser melhor não é ruim não, gente. Mas é ser o melhor de você mesmo, não o melhor em comparação com o outro. Eu quero ser o melhor padre que existe, não em relação ao outro. O melhor padre que existe dentro de mim, o melhor padre que eu possa ser, na minha identidade, na minha limitação, do meu modo de ser. Não quero ser padre maior do que outros que têm seus atributos e qualidades. Quando os outros passam a ser a relação, a forma, eu entro na competição. Mas quando eu procuro buscar ser o meu melhor, a minha vida se torna outra. Que vocês, mães, orem e peçam para que seus filhos possam ser o melhor de vocês mesmos. E isso só será possível em Deus. Nenhum ser humano consegue ser melhor de si mesmo sozinho, se não for com Deus, em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.